Olá, eu sou a Andréia Benetti, falo mais uma vez pelo canal do Moça Você é Machista e hoje eu estou aqui para falar sobre o conceito de virgindade, né? E no decorrer do vídeo, espero que quem esteja assistindo entenda por que eu estou abordando um assunto desse, né? E como que esse conceito funciona na opressão social da mulher e segue construindo e reforçando alguns mitos perigosos que a gente tem como premissas verdadeiras no dia a dia. A primeira questão que eu queria falar é um conceito de virgindade que eu li há pouco tempo, meses, na própria rede social, né, no Facebook, e eu achei ele inteligentíssimo. Acho que é o conceito perfeito para definir sobre o que eu quero falar quando eu estou falando em virgindade nesse vídeo aqui. Esse conceito fala que a virgindade é um conceito inventado por homens que consideram seus pênis tão importantes que são capazes de mudar essencialmente o que é uma mulher, né? Esse conceito, para mim, ele já diz tudo do que eu quero dizer aqui, mas é importante esmiuçar isso para que fique claro e para que a gente aborde outras questões que vão entrando no decorrer da história e da construção social que a gente tem, né, do que é ser virgem e como isso contribui para que a mulher seja objetificada e esteja a serviço da sexualidade masculina. Eu digo que o pênis é tão importante que ele é capaz de mudar a essência do que uma mulher é, porque é exatamente isso que acontece na sociedade, né? A sociedade falocêntrica, toda a relação sexual e a produção de sexo social é voltada para o falo, para o pênis, né? E a gente passa a acreditar, e esse conceito, desde que ele existe, ele considera que a mulher muda essencialmente o que ela é a partir do pênis, né? A partir de uma primeira relação sexual. A mulher é virgem, a partir dali ela não é mais virgem, você mudou a essência do que essa mulher é. Aí a gente começa a falar que agora ela é mulher, que agora ela, né, inaugurou a sua vida de adulta, ou seja lá qual premissa for, a partir do que? Da modificação de um pênis, né? de uma parte de um corpo masculino na mulher. Disso a gente já pode partir para discutir várias outras questões e quem está me assistindo já pode perceber como que esse conceito nunca terá o peso igual para o homem, né, do que tem para a mulher. Nunca vai ter esse peso de virgem, essa questão da primeira relação sexual, né? Tem uma outra questão de masculinidade que a gente fala daqui a pouco também, ligada à virgindade masculina, né? Até uma cobrança terrível com os meninos, mas muito diferente do peso que isso tem para a mulher, né? Dessa consideração de que o ímen e toda a primeira relação sexual mude o que essa mulher vai ser daqui em diante, né? A essência do que ela é. E isso para mim é terrível, né? Porque isso consolida mais ainda a visão do corpo feminino a serviço do homem, né? E serve para isso, para a relação sexual. Quando eu falo assim, a gente fala em virgindade, em primeira relação sexual, sempre me vem à cabeça a inauguração de uma casa de show, inauguração de um supermercado, alguma coisa que vai ser inaugurada e abre aquela fita de presente, né? Porque é exatamente isso que é o que a gente está falando, né? Um conceito tratado como se fosse uma coisa, um objeto, né? E essa é uma visão que me preocupa muito, porque a gente tem educado, então, meninas para se preparar todas tal para um dia de uma primeira relação sexual onde ela vai ser inaugurada e vai a partir daí então ser um objeto, né, de desejo ou a serviço de um homem. Com o tempo eu percebo, desde a minha adolescência para cá, né, uns 15 anos atrás, que modificou bastante esse peso de uma primeira relação sexual para a menina, mas ainda assim a gente tem ainda na educação de meninos e meninas essa premissa perigosa. Para um menino, eu acho que é fundamental mudar essa visão. Na educação, lógico, a educação é feita em conjunto, né? Mas a educação de meninos, a valorização, a hipervalorização que tem uma mulher ser virgem, né? Pro homem ser o primeiro que tocou naquela mulher, o dono dela, a partir daí essa mulher é possuída por esse homem, e ele vai contar vantagem de que, foi primeira, ela era virgem e tal. Essa premissa, ela precisa parar de existir, né? E isso só vai parar de existir se a gente quebrar essas questões que a gente tem em lidar com o sexo no dia a dia e na educação sexual, tanto de meninos quanto de meninas, né?
O que acontece com os meninos é o inverso, é a pressão por uma relação sexual apressada, né? E às vezes o menino é incapaz de falar que não quer, que não se sente à vontade ainda ou preparado o suficiente, porque aí já é ao contrário, é vergonhoso essa virgindade passando de uma certa idade, que é uma idade prematura, né? A menina pode até ter essa cobrança da relação sexual dentro do círculo de amizade dela, né? Mas ela certamente vai ter uma pressão social desse peso que a virgindade significa. Tanto que a gente vê que quando uma mulher famosa, uma cantora, alguma coisa fala que é virgem, nossa, aquilo começa a ser vigiado, né? Começa a ter uma vigilância para saber, nossa, ela tá guardando uma coisa que é muito importante, como se fosse um presente que aquilo ali vai entregar para um homem que vai ser o vencedor. E aí eu fico sem entender o que isso significa realmente na prática, né? E como a vida da gente íntima começa a ser exposta e vigiada e controlada de uma forma que uma primeira relação sexual que pode até não ter sido nada de tão assim, ter aquele peso pro resto da vida da pessoa, né? E marcar ou um início de vida sexual ruim, né? Então isso me preocupa de muitas formas, né? Mas o que eu pensei em falar aqui como cerne da discussão é a questão do objeto, né? O que a gente tem por virgem, quando a gente usa esse termo no dia a dia, virgem, a gente fala CD virgem, DVD virgem, uma coisa que nunca foi usada. E é esse conceito mesmo de uso, que é o que me preocupa, porque é exatamente o mesmo peso que a gente dá para uma virgindade e para um ímen, que não tem uma... O ímen na natureza, eu pesquisei um tempo antes, porque ficou aquilo na minha cabeça, né, desse ímen, para quê? Eu pesquisei um tempo atrás, né, em várias espécies de mamíferos esse ímen aparece, né, na fêmea. E por que ele existe? Ele existe porque quando a fêmea ainda é formada, está no útero, ela é um feto, a vagina ela é fechada, então essa membrana fica como uma forma de, enquanto a menina ou a fêmea ainda são pequenas, é uma forma de defesa, né, do sistema reprodutor, do útero, tal, de não contrair doenças e não ter infecção por micro-organismos. Conforme a menina cresce, essa pele vai ficando bem mais elástica e fina. Algumas meninas não têm ímen, outras têm ímen complacente, outras têm alguma disfunção que tem que romper esse ímen em consultório. Mas o que eu quero dizer efetivamente a gente criou um mito, né, um mito idiota, diga-se de passagem, de que esse ímen existe como uma pele ou uma fita vermelha que é laçada a hora que essa mulher é inaugurada, é usada, né, e isso é perigoso. E eu ouvi um tempo atrás alguém que disse assim, gente, essa perseguição do ímen, ela tá tão obsessiva, né? Isso é tão ruim para as meninas, isso pesa tanto para a mulher, que eu acho que devia ter uma pequena cirurgia, alguma coisa que rompesse com esse ímen em consultório, antes que a menina tivesse alguma relação sexual. Porque a gente acabaria com isso, com essa questão de saber quem é virgem ou não, ou de achar que sabe, né? Mais de achar que sabe. Porque, na verdade, o ímen ele é uma pele indolor, ele não dói. O que dói, né, na primeira relação sexual, pode vir a doer, é a vagina contraída, né? A vagina que é músculo, né, segurado. A gente tem toda essa mistificação em torno disso, do sangramento, né, daquele orgulho, né? Tem países que até hoje ainda penduram um lençol manchado de sangue. Isso é um prêmio pro homem. E, gente, eu me sinto uma tola de estar fazendo um vídeo, né, de quase 10 minutos para poder falar que isso é uma besteira, porque isso é uma besteira enorme com um peso social imenso, né, que ainda é mistificado. E assim, cada vez que eu trabalho orientação sexual com adolescentes ou vou conversar sobre alguma questão, essas questões desses mitos aparecem, né, de algumas meninas que acham que a mulher virgem não engravida, por considerar o ímen uma pele que absolutamente tampa a vagina, e não é, né, porque ele é permeável e ele tem orifício, tanto que a mulher menstrua, né, e tal. Então, deixar claro como isso funciona e por que essa pele existe, eu acho que é fundamental, porque a gente na nossa sociedade naturaliza o que interessa pra gente. A gente tende a falar isso é natural, porque Deus quis assim, Deus quis que a mulher fosse inaugurada, né? O que não é verdade, né? O que não é a função biológica do ímen, o que também acontece em espécies de animais. E a gente não naturaliza outras questões, porque elas não são importantes, né? A gente não naturaliza, por exemplo, que algumas espécies de animais o macho que cuida das crias. Isso na nossa cultura a gente não naturaliza, a gente não fala, sempre foi assim, isso é instintivo, né? A gente tem que o sexo pro homem é instintivo, então ele traía da natureza dele e tal. E a gente busca isso na natureza, falando que é instintivo, né? Mas outras questões, como animais que passam a vida inteira com um só companheiro, a gente não naturaliza, porque tende da nossa cultura machista buscar justificativa da natureza, de tudo que a gente criou, na verdade, como cultura opressiva, e falar que isso acontece porque é assim.
né? É assim na natureza, isso é um dado pronto, né? Isso era usado em 1940, 50, Simone de Beauvoir cita bastante isso, né, que esse poder de reprodução, de gravidez e gestação da mulher, ele era entendido então como a função da mulher é mãe dona de casa, porque senão por que ela iria engravidar? Né? E hoje em dia a gente já tem N outras questões aí a respeito disso, e essa visão ela é um pouco menos comum, mas ela ainda é ouvida, né? Sobretudo com questão da amamentação, né? A amamentação é uma cobrança, um peso social em cima da mulher, e essa mulher que não consegue amamentar, ela se sente culpada a ponto de ficar deprimida, né? Porque você é feita para isso, teu seio, né? Não tem outra função. Isso é uma visão terrível, é um peso que a gente precisa começar a desmistificar. Eu acho que desnaturalizar o que é cultural e o que é construído socialmente é o primeiro passo para que isso aconteça, sobretudo na questão desse conceito de virgindade, né? Uma questão que eu acho que é importante salientar é como que isso também tem agregado questões religiosas, né? E a gente traz essas questões como verdadeiras até hoje, né? Nem precisaria citar, mas esse mito da virgindade de Maria, ele é uma questão que faz com que se reforce, né, tanto o conceito de virgindade quanto o conceito da não liberdade sexual da mulher. Né, porque eu não estou aqui para discutir Bíblia, né, nem é essa questão, né, e não é só o cristianismo que tem essa pressão pela virgindade, muito pelo contrário, né, outras religiões, como o islamismo, tem esse peso até talvez mais forte. Mas essa construção desse mito, né, de uma mulher que teve filho e não rompeu o ímen, e toda essa questão alguns teólogos falam que ela teve filho depois e outras não, e isso não importa, mas o mito se manteve, o mito da virgindade é muito forte, e aí você começa a ter a mulher que não tem relação sexual como santa, então é muito grave falar que Maria fez sexo. Você pode falar até outras coisas, outras questões, que ela não foi seguidora de Jesus e tal, mas falou que ela fez sexo, acabou, né? Acabou, aquilo ali é uma briga entre religiosos. Por quê? Mulher que faz sexo, ela não pode ser santa. E aí você não tem outra alternativa, ou é puta ou é santa. Então esse peso de virgindade, ele nos afeta enquanto sociedade até hoje, né? E eu pergunto, qual a importância disso na vida prática, na vida lógica, né? Se eu não sou virgem mais, ou se eu sou virgem até os 30 anos, e aí? Isso muda meu caráter, minha forma de ver as coisas, minha relação com meu namorado ou namorada, ou com a pessoa que eu escolhi viver, isso muda o que eu vou ser como mãe, como profissional? Isso realmente tem um efeito na vida, no dia a dia? Não. O efeito disso é só reforçador dos padrões de opressão masculina que a gente tem na sociedade. Não tem outro sentido para isso. E como que eu quebro isso? É numa educação de conscientização, né? Não machista. Isso quebra quando eu vou trabalhar esses conceitos com as crianças e adolescentes, já numa idade que eu consigo discutir sexualidade com eles. Isso quebra numa discussão social dessa que a gente está tendo aqui. De tirar esse peso tonto, esse peso burro, é um peso burro de uma pelinha que existe para proteger a vagina, que é tida como uma coisa inaugural de um corpo que dali para frente vai ser objetificado e passa a ter um dono, né? E aí a gente vê essas coisas horrorosas que a gente viu lá de um prefeito de uma cidade do estado do Amazonas, que comprava, né, a virgindade de meninas de 11 anos, de 9 anos, de 13 anos, mas a menina tinha que ser virgem, né, porque essa pessoa insana começa a se sentir dono, né, de crianças da cidade inteira. Ele desvirginou, olha que palavra mais horrível, meninas, crianças, e isso para pessoas insanas, doentes, isso é importante, né? E da onde vem essa patologia? É uma patologia social que a gente carrega na cabeça da gente, né? E em menor ou maior grau a gente dá importância para isso, né? Eu espero que no futuro próximo a gente comece a educar as pessoas para realmente o que importa, né? Para o caráter, por amor ao próximo, pela valorização do outro, para uma educação com consciência, né? Porque o limite do sexo, ele vai até onde eu não me machuco, eu não machuco meu companheiro, né? Ou companheira. É para isso que a gente tem que educar, né? Para que a sexualidade ela é uma questão de toque, de amor, né? Ou pode não ser, né? A pessoa pode fazer sexo sem amor, mas tem um respeito ali pelo outro, que é isso que é importante, né? O não abuso, não exploração do corpo do outro, a não opressão, a não situação de inferiorização e de objetificação do corpo da mulher, né? E é isso que a gente espera, e é para isso que é feito o trabalho da página Moça Você é Machista.